Shabbat Shalom a todos, a você que está conectado pela TV Sião, não é? Estamos aqui neste sábado para ministrar rapidamente, vou até olhar no meu relógio, não será muito longo, e estarei ministrando sobre Levítico 19 a 1 até o Levítico 20, 27. A Parashá é Vaikra, Levítico, Kedoshim, que quer dizer santos ou separados. E essa é uma das parashot mais curta da Torá. São só 2 capítulos, mas é a mais completa que eu conheço. É a que vai aparecer mais leis. Em 2 capítulos chega a listar dezenas e dezenas de leis. Evidentemente, nós não teremos tempo para falar sobre todas, mas a mensagem que eu quero dar vai ser muito edificante e quero que você esteja atento a esta palavra. Vamos lá. Nós estamos, então, entendendo a beleza da Torá. E nós estamos saindo de Persa, né? Estamos na contagem do Homer. Homer quer dizer molho, né? Era um molho de uma planta, de um tipo, um trigo, chamado Homer. Era uma medida, não é? Eu já peguei um Homer lá em Israel, parece com trigo. E eles faziam aqueles molhos, não é? E faziam o Sefirat HaOmer, a contagem desses molhos. A palavra Homer quer dizer molho, a planta que parece com um tipo de trigo, tá bom? E eles tinham que levar durante 50 dias. E aí vem a pergunta, mas por quê? Por que eles faziam isso? E nós vamos responder daqui a pouquinho. Poucas pessoas sabem o motivo. E eu tenho uma revelação especial. Como sempre, eu não me baseio só em rabinos, não é? Aliás, o que eu menos me baseio são opiniões de alguns rabinos, e que pode ser muito boa, mas eu acho que a gente que tem a Brit Hadashah, o Novo Testamento, tem por obrigação entender mais um pouquinho, não é? Se eles não creem em Yeshua e não creem na Brit Hadashah, no Novo Testamento, eles vão ficar devedores, porque tudo se resume, como Yeshua falou, todas as escrituras falam de mim. E quando eu entendo isso, eu fico mais rico, evidentemente, você vai ter uma grande revelação hoje. E, então, o povo sai do Egito, sai daquele sistema de escravidão. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com os tijolos de barro, com o chicote que batiam. Isso, para mim, é o que menos interessa. Escravidão, para mim, é um sistema. Esse sistema é um sistema de prisão. O que mata o prisioneiro dentro de uma cadeia não são as grades, é aquele estado emocional dele. A mente dele fica presa. Ele não pode criar, ele não pode se expressar. Eu acho que essa é a maior punição. Não é ficar parado à toa, não é? É você estar dentro de um sistema que escraviza a sua mente se fecha. Não é? E eu me lembro de um grande engenheiro químico chamado Watmani, chinês, na década de 40. Ele foi preso, porque a China não havia, até hoje, né, a liberdade de expressão de culto religioso. É um dos países mais intolerantes do mundo, é a China. O pior é a Coreia do Norte, mas a China não fica muito atrás, não. Então, o Watmani preso, ele escrevia livros maravilhosos. Pessoal, podem prender a minha carne, mas a minha mente está livre em Cristo Jesus. E ele fez livros maravilhosos, como O Homem Espiritual e outros, e eu me lembro muito bem, e recomendo a leitura dele. Foi uma revelação incrível, e dentro de uma cadeia, como ele pensava, como ele encontrava com Hashem. Então, ele não estava preso. Ele falava, eu estou preso fisicamente, mas a minha mente ninguém me prende. O amor de Deus, o infinito dele eu sinto aqui dentro. Então, ninguém pode reter a minha mente, ninguém pode. Então, o que mata na escravidão é a falta da liberdade de expressão, é a falta de você ter um relacionamento, né, daquele sistema que escraviza. E nós vamos fazer uma analogia, o que escraviza o crente é o pecado. Né? É o pecado, e a palavra de hoje é Kedoshim, vem de Kadosh, santo, Kedoshim, santos, separados, não é? Então, muitas vezes a gente vai entender que a religião, seguindo uma religião, parece que você está sendo santo, parece que você está cumprindo direitinho os mandamentos, costumes, os ritos, mas isso é o que menos importa. Não é? O que menos importa é isso, mas o que mais importa, ser santo, é estar separado com o coração puro, com a justiça, entendendo a justiça, praticando a justiça de Deus e, sobretudo, o amor dele. Não é? Então isso é o que é mais importante. Então nós vamos aí sair dessa contagem do homem, hoje é o dia 21, e vem a pergunta,
Por que contar o Homer entre a festa de Pesach até Shavuot? Então, lembrando que a palavra Shavuot quer dizer Pentecostes, ou semanas, então você vai contar, o povo saiu do Egito, e estava indo agora para o Sinai. Então, a saída de uma escravidão, de um sistema de 430 anos de escravidão, mudou a maneira daquele povo pensar. Aquele povo estava dentro de um sistema de escravidão, não é? De opressão. Toda escravidão gera opressão. E nós vamos fazer uma analogia com a nossa vida. Assim como o povo hebreu saiu do Egito e eles ganharam, aboliram, saíram do sistema de escravidão, nós também estávamos no Egito, entre aspas, na nossa escravidão do pecado, sem uma vida com Deus, não é verdade? Estávamos vivendo, como Efésios capítulo 2 fala, aos prazeres desse mundo, aos prazeres da carne, separados da casa de Israel, né? Separados das promessas, separados das alianças. Quem converteu aqui, que tem lembrança, levante a mão. Quem tem lembrança da sua conversão, levante a mão. Só isso, o resto nasceu crente, não conseguiu ter uma experiência real. Bom, eu tive o prazer e o privilégio de me converter com 34 anos, então isso para mim foi a melhor coisa do mundo, porque eu sei o que é o Egito, eu sei o sistema do homem, eu conheço o sistema do mundo, eu sei aquilo que escraviza. Eu sei o que o mundo oferece de escravidão, não é? Embora nunca mexi com droga, nunca mexi com vícios assim, mas eu via colegas perdendo família, perdendo tudo pelo sistema das drogas, pela bebida, pelo alcoolismo, pela mentira, pela corrupção. Eu cansei de ver isso no mundo. Eu sei o que é a corrupção, porque eu nunca fui corrupto também, mas estava dentro de um sistema corrupto. Então, quando eu tive esse novo nascimento, encontrei com Yeshua, eu vi como eu era livre, como eu podia expressar, como aquilo saiu o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tirou aquele pecado. E aí eu comecei a ver a liberdade que há no poder de um sacrifício vivo, o sacrifício de Yeshua por nós, onde ele arranca aquela natureza do pecado e você passa a ser nova criatura. E Paulo fala que aquilo que passou, passou. Você agora é nova criatura na pessoa de Yeshua, na pessoa de Cristo Jesus. Então aquilo foi uma transformação social, mental, de pensamentos, de atitude, de costumes, não é verdade? Então, isso vence qualquer religiosidade. Você começa a entender o que é a salvação. Se Deus quer contar o Homer, e ficava eu perguntando, aí fui numa enciclopédia judaica, só achei isso, que se conta 49 dias. Pronto. E Homer quer dizer isso, quer dizer aquilo. Eu falei, puxa vida, mas que falta de revelação. Aí fui para outro livro judaico, mesma coisa. Aí entrei na internet, mesma coisa. Aí melhorou um pouquinho. É um tempo de reflexão. Opa, já está melhorando. Mas por que refletir? Por que eu tenho que refletir? Então eu fiquei pensando, nessa manhã, porque eu não tive tempo, a semana foi muito atribulada, e aí eu fiquei pensando hoje de manhã, e falou o seguinte, se Deus mandou contar 49 dias, a partir do segundo dia, do primeiro dia, o povo saiu do Egito, no segundo dia celebram os pães ázimos, lembram? E quando o povo celebrou os pães ázimos nas pressas, ázimo quer dizer pão sem fermento, porque não deu tempo de fermentar, e saem, agora vocês vão contar 49 dias, e vão em direção aqui, né, ao Sinai. E Moisés sai com aquela multidão daquele povo, entrando e contando a cada dia. Hashem pede que levasse os molhos, contassem. Agora, para que contar o molho? A primeira coisa que ele quer é chamar a nossa atenção. Então, se eu vou sair da escravidão e vou para o Sinai, o que ia acontecer no Sinai? Qual foi o milagre do Sinai? Para a humanidade, não é para judeu, para a humanidade. A humanidade matava, estrupava, dormia com quantas mulheres quisesse, não é? Tinham vários deuses, não respeitava ninguém, entrava na sua casa, roubava, confiscava os seus bens, não é? Aí vem os 10 mandamentos. Você tem um Deus só, não é? Você não fará imagem, não vai prestar culto à imagem. Não é? E aí vai, né? Você não vai adulterar, você vai preservar a sua família, você vai preservar a santidade do seu vizinho, não furtando dele, não cobiçando as coisas dele, vai honrar o seu pai e sua mãe. Olha aí, então veio para a humanidade
Um dos motivos que o povo judeu é odiado no mundo não é o antissemitismo nasceu agora com a Inquisição, o Holocausto. É lá atrás, é por causa do Sinai. Você tinha lá 10, 15, 20, 30 mulheres. Manda ter uma, fala, mas que diabo é esse? Que coisa é essa? Não é verdade? Então imagina a raiva dos cananeus, perizeus, heteus, amalequitas, quando aquele povo tinha o que quisia. Você não pode tirar, mas eu quero. Entrava na casa de um, pegava o bem do outro, mas não pode fazer isso. Ele tem, respeite o Marcos, diz a palavra, da porta da casa do seu irmão. Ali é dele, você não pode entrar e confiscar nada. Então, imagina o impacto que isso trouxe para o mundo. Não é? Amar a Deus um só e ao próximo. Gente, é uma loucura. Se você imaginar 4.000 anos atrás, praticamente 3.500 anos atrás, essa coisa acontecendo no Sinai, então quando o povo sai do Egito e vai para o Sinai, não é? E lá foi a outorga da Torá. Então o que é Pentecoste? Não é batismo do Espírito Santo. Outorga da Torá. Presente da Torá. Então Deus falou assim, vocês vão receber um presente, porque quem estava livre está com problema mental. Quem estava preso está com problema mental. Concorda? Concorda? Se nós estivéssemos vivendo na Coreia do Norte, ou dentro de uma prisão, ou dentro de um país como a Venezuela, você está preso. Você está preso, então você está com um problema. Então, Deus manda contar para chamar a sua atenção, que você vai sair de um sistema de escravidão, mas você vai entrar num sistema de liberdade. Mas para sair de um sistema de prisão e ganhar a liberdade, vou dar um exemplo muito simples, não é? Se um preso que foi preso está cumprindo pena numa prisão de grades, porque ele roubou, ele furtou, não é? E abre a cadeia, ele sai da cadeia, ele está em liberdade, sim ou não? Sim. E ele está livre, sim ou não? Sim. Mas se ele voltar a roubar, ele foi liberto? Então vocês estão vendo que liberdade tem a ver com ser liberto. Não é? Ele pode estar livre, mas se ele voltar a roubar, ele não está liberto. Ele está voltando para a prisão, na cabeça dele, fazendo coisa errada. Então, vai haver uma mudança de critério, uma mudança muito importante. Então, Deus quer chamar a nossa atenção. E hoje de manhã eu pensava, mas para quê? É porque a cada dia, Hashem queria falar, eu vou lhe dar uma lei, eu vou lhe dar o manual da liberdade. Liberdade não era estar fora da prisão. Liberdade não é... Liberdade era só não ser livre, mas ser liberto. E ser liberto é um processo do coração, é um processo da alma, é um processo da mente. Por isso Paulo fala em Romanos 12, renoveis a vossa mente. Você quer sua, renove a sua mente. Renove os seus pensamentos, renove os seus conceitos. Não é verdade? Lembra quando você era incrédula? O que você falava? Todo homem é egoísta. E os homens falavam, toda mulher sem vergonha não presta. Mas esses são conceitos do mundo, são conceitos falsos. Depois que eu converti, eu falei, tem muita mulher que presta. E as mulheres vão falar, tem muitos homens que não são egoístas. Na verdade, são conceitos populares, não é? Mas são conceitos errados. Então, há uma mudança. E aí, nós ganharemos a liberdade, mas a liberdade não é viver do jeito que você quer. Isso nunca foi liberdade. Liberdade é ser livre, mas com limites. O que adianta eu ser livre e ficar dependente das drogas? O que adianta eu ser livre e ser dependente da bebida? O que adianta eu ser livre dependente do adultério, do sexo? Está certo? Quem está entendendo? O que adianta eu ser livre se eu não sei trabalhar e o trabalho me estressa? O que adianta eu ser livre se eu adquiri uma depressão e fui para a cama? Ok. Você quer uma prisão maior do que uma depressão? Ei, acorde, não estou falando só de pecado, não. Estou falando de um estado de alma. A depressão, na minha opinião, é uma das maiores prisões, porque ele só vê o problema. Ele só vê a causa dele. Eu estou deprimido porque pedi um parente querido, porque pedi emprego, porque pedi um marido, porque eu estou deprimido porque eu não gosto de mim, eu me acho feia, eu me acho feio, eu me acho... É prisões mentais. As maiores prisões não são as grades, é você mesmo. Elas estão dentro da sua cabeça. Aí eu sou burro,
eu não consigo, eu não faço, eu não vou fazer porque eu sou limitado, eu não tenho capacidade. Então, são esses conceitos, não é? Sentimento de culpa. Você quer uma pior prisão do que uma tristeza? Ora aí, irmão. Ah, não dá, não sai nada. Por quê? A tristeza o absorveu, ele está preso na tristeza. Você quer uma coisa pior do que o complexo? Você quer uma coisa pior do que uma insegurança? Você não fecha o negócio, você não compra, você não progride, você não cresce, porque você é inseguro. Você quer uma prisão chamada disciplina, que hoje nossos jovens estão tendo muito problema nessa área. E muitos adultos não prosperam, não crescem, porque não tem disciplina. E disciplina são leis que impõem, senta e estuda. Ninguém consegue estudar dentro de um ônibus, ninguém consegue estudar dentro de um carro, ninguém consegue estudar andando no centro da cidade. É preciso concentrar, é preciso se sentar, é preciso acender uma lâmpada, uma lamparina, uma lâmpada, um abajur e vai estudar. E aí vem aquele jargão meu, né? Eu ganhei a minha vida como engenheiro trabalhando de meia-noite às 6, no sentido da palavra, porque é a hora que eu tinha tempo para pensar. Eu estava longe das prisões do patrão. Irmãos, essas são prisões. Quantas pessoas têm profissão e não prosperam? Quantas pessoas têm conhecimento, têm tudo, mas não prosperam? Ou falta perseverança, ou falta disciplina. Não é? Eu tenho curso de mestrado, mas eu não tenho doutorado. Né? Porque casei cedo e os meninos vieram e não dava para ficar 5 anos estudando. Eu ganhei bolsa de doutorado, trabalhava em firma alemã, podia ter feito, mas o salário ia diminuir, claro. Aí eu não fiz. E aí, quando eu voltei desses cursos e cheguei a um cargo importante, eu tinha empregados meus, funcionários que eram doutores. E eu ficava pensando, eu não sou doutor, como é que eu posso chefiar doutor? E eu vi que aqueles doutores sabiam muito. Realmente, você fazer um doutorado em siderurgia, 5 anos em Aachen, você tem que tirar o chapéu, porque o cara é bom. Mas eu via que eu ganhava dele 10-1. Mas eu não tinha o conhecimento que ele tinha. Eu não fiquei 5 anos em Aachen estudando siderurgia. E como é que eu podia ser chefe dele e mandar nele e jogar, dar bomba nele, anular o trabalho dele, anular o projeto dele, se eu tinha 10 vezes menos conhecimento do que ele? Sabe o que era? Disciplina, criatividade, ideias boas, olho crítico, bom senso, entendeu? Então eu comecei a ver que a vida não é o que sabe mais. E aí ele tinha problema com ele mesmo, então ele não produzia. Ele sabia, mas tinha que ficar direcionando. Ei, você fez? Onde é que você parou? Me mostra. Eu falava, vai até aqui que você vai achar. Agora, eu não sabia a solução que ele ia ter, mas eu sabia que ele podia chegar. Gente, é a arte de chefiar. É a arte do maestro. Cada instrumento tem um som diferente, um timbre diferente, uma composição física diferente. Um é de metal, outro é de madeira, como um violão, um violoncelo, o outro é uma corneta, uma trompete. São naturezas diferentes, são sons diferentes. Mas o maestro consegue reger e colocar todo mundo dançando, cantando e tocando a mesma música. É uma arte. É uma arte, porque são naturezas diferentes, são instrumentos diferentes. Mas o maestro tem uma habilidade que todo mundo vai ficar na mesma harmonia. O que faz uma orquestra ser bonita é harmonia, ritmo, disciplina. Ali é Mi maior, todo mundo tem que dar o Mi maior. Se um der um Ré, bom, é um. Verdade. Irmãos, assim somos nós. E para você ter essa liberdade de chefiar, de ter essa flexibilidade, você tem que vencer, você tem que olhar por cima de você mesmo. Você tem que ter um olhar de Páscoa, indo para Pentecostes. Porque quando eu conto o Homer, eu estou me preparando para ser livre. E não há liberdade sem lei. Escreva isso. Não há liberdade sem limites. Para ser livre tem que ter limite. Porque senão eu ultrapasso o meu limite. Se eu passo a trabalhar 24 horas, eu desrespeitei o meu sono, desrespeitei o meu hormônio chamado melatonina. Tá certo? Eu vou ter outros problemas de desequilíbrios hormonais. Estão me entendendo?
Tudo tem limite. Essa melatonina só produz quando você dorme. E se eu não durmo, eu não produzo outros hormônios também. Não é verdade? Então, quando Deus quer contar 49 dias, mudança da mente. Eu estou andando em direção à Torá, 49 dias do Egito até o Monte Sinai. Eu tenho que mudar a minha mente, eu tenho que mudar meus pensamentos, eu tenho que mudar a minha atitude, eu tenho que mudar meus costumes adquiridos sobre um sistema de escravidão. Quando eu converti, eu já contei isso aqui, vou contar outra vez, me perdoe, não é? Mas hoje tem evento no Mineirão, sempre as pessoas diminuem a frequência, mas eu já contei isso aqui. Quando eu converti, eu tinha um problema sério com as mulheres, porque eu fui educado num sistema de ver as mulheres nuas. Essa é uma capacidade que o homem incrédulo tem, ele olha para a mulher e enxerga ela nua. Eu não sei se eu estou falando assim, nunca fui tarado, nunca fui anormal, mas é o sistema que eu fui criado. Tá certo? É o sistema que eu fui criado. Você vai na banca de revista, ela Playboy, tá certo? Tá certo? Você vai ver uma propaganda de Coca-Cola, é uma mulher de maiô, não é assim? Você vai ver uma propaganda de cigarro. Então, eu fui criado nesse sistema. Aí eu converti. E caí na besteira do primeiro ano de convertido, fazer o que eu fazia, ir com a família para a praia. Aí quando eu cheguei lá, vi aquela mulherada de biquíni, aquela mulherada de maiô. Falei, meu Deus do céu, eu estou tendo problema? Eu estou tendo problema? E fui mudando a minha sombrinha na praia, até ser a última sombrinha, no meio do mato. Falei, Rosângela, tem que ficar aqui. E eu comecei a lutar, falei, mas Senhor, se o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, manda um crente para mim orar, para me encontrar com ele aqui, para eu encontrar com ele. E aí, eu andando na praia, que eu gosto de caminhar, e aí, vi um irmão, que bênção, você é enviado de Deus, caminha comigo. Eu converti agora, tenho muito problema de mudar a minha mente, mudar os meus olhos. Eu estou vendo as mulheres ainda com olhos antigos. Eu tenho que ser liberto dessa coisa. Vamos orar. Aí nós fomos orando. Aí passou uma mulher muito bonita, Miss, perfeita. E aí eu orando, aí meu colega... Eu falei, ô bicho. Naquela época falava bicho, mas não era depreciativo. É um cara muito doido, chamava bicho. Ô bicho, mas peraí, nós estamos orando aqui para a gente ver as mulheres com os olhos. Você está olhando para trás? Você está pior do que eu? Aí ele falou assim, me perdoa, momento de fraqueza, que o sangue de Jesus seja pingado em meus olhos. Aí eu peguei, virei para ele e falei assim, pois o sangue de Jesus não é colírio para crente safado. Ele falou assim, e daí, o que nós vamos fazer? Aí veio uma revelação. Peça a Hashem, a Deus, que possamos ver as mulheres com os olhos dele. Está entendendo? Porque era uma mudança de quê? De natureza. Que eu vim do Egito. O Egito era normal. Não é verdade? Então, eu falei, puxa vida, que sabedoria. Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, falava Jesus na época, me mude a maneira de ver as mulheres, que eu as veja com os teus olhos. Irmãos, essa foi uma oração sábia. Não quer dizer que foi bum e virei mágico. Não, não existe isso. Mas é um quê? Contagem do homem. Diga, contagem do homem. É um processo. Não quer dizer 49 dias, quer dizer uma vida toda. Às vezes tem coisa que vai gastar a vida toda. Você quer ver uma delas? Mexer no bolso. O crente converte, ora, canta, usa equipar, está ali, mas converter o bolso é difícil. É uma questão mental. É meu salário. Não, pastor é ladrão, a igreja vai roubar. Quer dizer, ele tem 1000 conceitos errados. Não é verdade? Então, é difícil. A gente faz uma campanha para ajudar o irmão, entra misérias. Hoje eu falei de manhã, como é que você vai ajudar esse irmão com essa miséria? Está entendendo? É uma dificuldade de dar. Está certo que a vida está difícil para todo mundo. Então,
Do Egito ao Sinai foram 49. Por que 49? 7 vezes 7. E olha o que a Bíblia fala. Contareis 49 dias, 7 semanas de 7. 7 vezes 7, 49. 7 em hebraico é Sheva. Sheva quer dizer número 7. E número 7 em hebraico vem da raiz perfeito. Perfeito, pleno, completo. Gente, na Bíblia tudo tem sentido. Por isso que o número de Deus é 7. Porque é o perfeito, perfeitíssimo. Quando você fala 7, 7, 7, você falou perfeitíssimo. Né? O superlativo. E aí, conquistar a liberdade é tomar posse da Torá. Essa frase é minha. Conquistar a liberdade é tomar posse da Torá. Eu estou livre, mas quando eu tomo posse das leis de Deus, aquela lei é para o meu bem. Quando Paulo fala em Romanos 7 que a lei é santa, justa e boa, como Paulo pode falar isso se no capítulo 10 de Romanos fala que o fim da lei é Cristo e os pastores menos informados entendem que é o fim de acabar? Mas a palavra lá é telos, não é o fim de acabar, é de cumprir, de aceitar, de tomar posse, de obedecer. Aí você entende Romanos 7, que não há contraditório. Porque Paulo fala, a lei é santa, a Torá é santa, justa e boa. Então, se ela é boa para mim. Então vem o conceito que nós estamos brigando aí, são muitos pastores, desculpa aqui os pastores presentes, né, se eu não quero chocar ninguém, mas esse negócio de dispensação da graça de Darby, há 200 anos atrás, estragou a igreja, estragou a mentalidade da igreja, porque a igreja ficou, não, o Antigo Testamento é coisa de judeu, aliás, vem lá do Concílio de Nicéia, 323, já estava dizendo essa bobagem. Que Novo Testamento é dos crentes, o Velho Testamento é hebraico, é coisa de judeu, o assassino de Cristo. E essa doutrina vem até hoje. As igrejas ainda são 90% antissemitas. Por quê? Mas elas amam Israel, vão a Israel todo ano. Você pode ir a Israel 10 vezes ao ano, mas a mente não mudou, porque a igreja se sente o Israel de Deus, substituiu Israel, as promessas de Israel passaram para a igreja e criaram um tal Israel espiritual. Isso é um engodo, isso é uma mentira, isso é uma doutrina falsa. Porque não é isso que a palavra diz, não é esse o conceito de graça e lei. Eu estou na graça, mas pelo eu estar na graça é que eu preciso da lei. Quem já está na glória, levante a mão. Não me levanta não, está amarrado, você não morreu, você está vivo aí. Está certo? Nós podemos estar em Cristo, na glória de ser embaixador da glória dele, do reino dele. Mas se você está viva, você precisa da Torá, porque a Torá é para as áreas não restauradas de nossas vidas. Se o simples gesto de levantar a mão, aceitar Jesus, tivesse toda a Torá na cabeça, não precisaria, bastava você converter hoje, morrer amanhã e ir para a glória. Para que você vai ficar enfrentando, desculpa aqui, esse mundo que jaz no maligno? Esse mundo é só problema, não é verdade? É mentira, é corrupção, é traição, é uma desgraça, desculpa aqui. A vida sem Deus é uma desgraça, porque você está fora da graça. Agora, porque eu tenho a graça, agora eu sou livre, agora eu não vou pecar, mas quem vai me falar que é pecado? Olha para mim para encerrar. São conceitos que a gente tem que falar para essa turma. Tem que falar, quase que eu falei isso no velório ontem, mas eu controlei minha boca, porque ofende as pessoas. Eu não queria ofender lá outras religiões, não é? Muitas vezes a gente ser político até é pior. Mas eu queria falar o seguinte, se não há lei, o que é pecado? Pela Bíblia, pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento, transgressão da lei. Ora, se não há lei, não há pecado. Pedro fala, pecado é transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, Yeshua morreu para quê? Marte, faquir. Para que ele se fez pecado por nós se não há pecado? E pelo fato de ele ter morrido, ele não anulou os pecados. Ele vai mudar a sua natureza. Ele não trata com os pecados do mundo. Ele trata, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, é um só, a natureza adâmica, a natureza que peca, a inclinação ao pecado. Em hebraico tem doutrinas sobre isso, muito interessantes. E aí o que acontece? Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, Yeshua morreu em vão. Se Yeshua morreu em vão, não há salvação. Aí vou crer em reencarnação, vou crer em outras doutrinas.
Tá certo? Então o que faz o crente é a lei. Porque aquele que é incrédulo, não existe lei para ele. Ele mata, estupra, roupa, mente, faz o que quer, dá cheque sem fundo. Não é verdade? Mas o crente, pela graça, ele mudou a natureza, ele tem olhos para entender a lei. E vai ver a lei, como Paulo falou em Romanos 7, 22, a lei é santa, justa e boa, porque ela veio como uma cerca que protege a minha liberdade. Porque toda vez que eu pulo essa cerca, eu pulo o meu limite, eu vou pecar. Então, a transgressão da lei é a transgressão da cerca. Eu sou livre como uma ovelhinha, está dentro do aprisco, ela é livre lá dentro. Ela pula, ela dança, ela faz o que quiser. Mas se ela sair do aprisco, o lobo mau vem e a come. Não é assim? Ou uma onça parda. Bom, então, não há liberdade sem existir limite e respeito ao próximo. Deus quer um povo santo. Por isso que ele mandou contar. O que ele queria? Ele queria preparar o coração do povo para receber, não uma coisa como lei. Desculpa aqui os meus irmãos judeus não messiânicos. Pegam a lei e faz dela um inferno. Desculpa a palavra aqui. Não faz tantos côvados para lá, tantos côvados para cá. E tem que lavar a mão assim. E tem que não sei o quê. E usa aqui. E fica aquele negócio. E 2 geladeiras. Uma para carne e uma para leite. E 2 fogões. E 2 panelas. E 2 colheres. E fica ali. E tanto religião. Vai ver o coração duro. A religião esfria. Mas a espiritualidade e a fé esquenta. Porque são coisas diferentes. Então, pelo fato de eu fazer um rito, pelo fato de eu usar um talit, um guipá, não me pôs santo em coisa nenhuma. Se o meu coração não é transformado. Eu creio, porque isso aqui é um mandamento, está lá em Números 15. Não é? A mitra sacerdotal, uma representatividade da minha limitação. O símbolo é bom, mas se eu concentro nisso, não vai me fazer diferente. Não vai me fazer separado. Então Deus quer que você conta. Bom, então, hoje é o 11º dia, vamos então orar. Deus manda, no judaísmo, a gente faz essa oração, porque Deus quer me chamar essa atenção, que eu tenho 49 dias para preparar, para receber a outorga da Torá, que vai ser a minha bênção. Amém. Diga, a lei é bênção. Amém. Leia comigo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav bestivan, al zefirat haomer. Em português, bendito seja tu, Senhor Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos, nos ordenou sobre a contagem do homem. Tudo isso é porque Deus não quer separados e santos para Ele. E a oração judaica que você devia estar fazendo na sua casa, nesses 49 dias, pela tradição judaica, não é obrigado, seria o seguinte, quem quiser ler comigo, Elohim Eloheinu, Vivareheinu, Yair Panav Itanu, Selah, Ladaat Bahaeretz, Darkecha Behol Goim, Yeshuatecha, Idoha Amin, Elohim Yoduha Amin Kulam, Ismehu Viraneinu Leumin Ki, Tispotamin Mishor, Ulumin Baaretz Tahim Selah, Yoduha Amin Elohim, Yoduha Amin Kulam, Eretz Netana Yevulá Ivareheinu Elohim Eloheinu Ivareheinu. E nós lemos em português, vamos ler junto? Possa Deus ser pleno de graça para conosco, abençoar-nos, possa Ele fazer brilhar sua face sobre nós para todo sempre, para que teu caminho seja conhecido na terra, tua salvação entre todas as nações rejubilar-se e cantarão de alegria, pois tu julgarás os povos com justiça e guiarás as nações da terra para sempre. Os povos te exaltarão, ó Deus, todos os povos te exaltarão, pois a terra terá dado o seu produto e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todos dos demais distantes recantos da terra o temerão. Amém. Diga, Selá, quer dizer para todos sempre. Muitas vezes a gente vê isso na Bíblia, no Salmo, Selá, 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 não sabe. Quer dizer, é uma palavra hebraica para sempre.
para todos sempre. Porque amém não é assim seja, nem para sempre. Amém é El Melech Ne'eman. É um acróstico da frase El Melech, A-M-E-N. Amém. El Melech Ne'eman. Deus, rei fiel, para cumprir as suas promessas, suas leis em minha vida. Esse é o amém. E lá é o amém que os crentes falam, que seja para sempre. Tá bom? Olha, são coisas que, como a igreja distanciou de Israel, ela perdeu essas bênçãos todas. E fica aí nas festas pagãs, fica aí no sincretismo religioso. E hoje o crente evangélico não está longe, ou melhor, está longe muitas vezes da verdade, porque eles acham que uma doutrina da prosperidade é algo que agrada a Deus, mas não tem nada de bíblico nisso, não é? Esse Deus dá tudo e dará tudo, e converte que eu te dou, isso nunca foi bíblico. Pelo contrário, converte e dê. Aí é de Deus. Mas não converte e receba. É o contrário, eu recebo para dar, não é? Muito bem. E agora, o que você percebeu nessa oração feita por judeus não crentes? Ele está contando um Homer. Quem que ele está preparando? Leia. Leia, falou várias vezes. Quem? Quem eles estão contando 49 dias? Para quem? Para as nações. Gente, isso é lindo. Ele de Páscoa, então, o que ele quer? Olha para mim, olha para mim. Se ele fala em juízo final, vai haver o juízo final. Mas como eu irei para o juízo final, se eu não sei com que critérios eu serei julgado? Aí vem os pastores da graça, aceita Jesus, o sangue dele tem poder e pronto. Aí não paga ninguém, mente, trai. Eu chamo de crentex. Parece crente, mas não é. Ele tem cara de crente, mas não é crente, porque não teve um coração. Isso já é o religioso, gente. Tanto no judaísmo, tanto em outras religiões, tem os religiosos. E dentro dos religiosos ainda tem uma turma pior de todas, os fanáticos. Os radicais. Aí são piores ainda. Então, o que ele está falando aqui? O que ele está falando? Vamos contar 49 dias para irmos para o juízo final sobre as nações, mas que nós cremos no Tikkun Olam, que o judeu também crê, embora eles não creem que é o Messias, mas crê que a era messiânica virá. E aí haverá um reino de justiça e paz. Então, que as nações preparem para esse julgamento, porque se eu vou para um tribunal e não sei com que eu vou ser acusado, por isso que a Torá é dada. A Torá é o manual que vai te acusar ou vai te absorver. Quem entendeu? É interessante perceber e notar que para receber a revelação da lei, da Torá, foi necessário sair do mundo. Por isso o mundo não entende. Você é crente fanático. Não é assim quando a gente converte? Você agora virou crente. Vem, mas não prega não. Foi a frase que eu mais recebi quando converti. Pode vir à minha casa, mas não pregue. Tá certo? Por quê? Hoje eu entendo. Quem não gosta da lei, é porque está no mundo. Porque quando você sai do Egito, sai do sistema do mundo, aí você fala, Senhor, o que eu faço? Eu falo, Torá. A Torá é válida só para quem vive na terra. Quem não vive na terra, não precisa da Torá. O nosso irmão, doutor Altamiro, que faleceu ontem, foi enterrado ontem, que sentava ali, né? Ele não precisa mais da Torá. Eu creio que o Espírito de Deus foi para o trono. Porque a palavra fala, né, que aquele que é justo, o Espírito volta para Deus, mas o injusto vai aguardar juízo final. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ontem no velório eu falava, ele vai ser primeiro do que nós. Se eu ficar vivo, ele sai primeiro. Então é lucro. Por isso que Paulo fala, morrer para mim é lucro. Poucas pessoas entendem isso. Não é? Então, voltando para cá, que tipo de liberdade? Total, plena e restrita? Não. A Torá, ela vai me ensinar o livre-arbítrio, o direito, diga, o direito. Diga comigo, o mais bacana, o mais chique da Torá é que Hashem te dá
o manual e a liberdade de você cumpri-lo ou não. Gente, é fantástico, esse Deus é fantástico. Se você falar, não, sou protestante, ele respeita. Mas se você falar, sim, pode me quebrar onde é que o senhor quiser. Onde o senhor quer me quebrar? Por que eu tenho um altar? A única sinagoga que tem altar é a minha. Sabe por quê? Porque eu pus, porque eu sou meio, não é? Como é que eu diria? Doido não, você pensou doido, mas não é doido, mas meio intrépido. Porque misbeah em hebraico, altar, lugar que eu me mato, que eu me entrego, que eu me sacrifico para Deus fazer algo, porque se você não deixar Hashem, o Espírito dele trabalhar na sua vida, tirar uma depressão, tirar uma tristeza, começar a te alegrar, você está continuando no estado de escravidão. Quem quer acabar de contar o Homer? Ainda dá tempo, estou no 21º dia. A Torá protege a nossa liberdade como uma cerca protege aquela ovelhinha que está dentro do aprisco. Porque se ela sair do aprisco e pular a cerca, lembra você, Israel, quem visitar o museu, tem museu da Bíblia, tem museu dos costumes bíblicos de Israel, e tem um museu lá muito interessante, que eles fazem um aprisco de pedra como era na época de Yeshua. Não é? E aí eu perguntei, mas o aprisco não tem porta? Ele falava, não, porque pelas escrituras o pastor deitava a porta. Porque se viesse um lobo mau, uma onça, sei lá o quê, tinha que passar em cima dele. Por isso que Yeshua falou, eu sou o pastor, que cuido e guardo a sua vida, e você é uma ovelha que o Pai me deu. Gente, tem que entender essas tradições um pouquinho para aumentar aqui a contagem do Homer, nos preparando para a festa de Pentecostes. Agora, é um tempo de adestramento, diga, um tempo de adestramento, diga, eu vivo. Gente, eu fico assim com todo respeito, não é? Tem que ter respeito a qualquer religião, inclusive a católica. O católico fez uma coisa boa, baseado nisso aí. Ele criou a quaresma. Mas ele entendeu a mensagem, que é um tempo de reflexão. É um tempo de introspecção. É um tempo que você olha para si, para aperfeiçoar, para ser lapidado. Qual foi o erro? Jogar em penitência, né? Sacrifício humano, físico, e passar de 50 para 40. Que façam, que guardem a quaresma. Eu não vou ser. Mas a palavra é um tempo de adestramento. É um tempo de sair do Egito e o chicote passar um pouquinho, porque o povo estava muito mal acostumado. E aí eles iam receber a outorga da Torá. E o que é Atos 2, Pentecostes? Não é batismo do Espírito Santo. É um adicional à outorga da Torá. Atos 2 diz que os apóstolos estavam no cenáculo celebrando a festa de Shavuot, Pentecoste, outorga da Torá. Eles estavam dando graças a Deus pela lei que os protege. E naquele momento desceu sobre eles, sob língua de fogo, o Espírito Santo de Deus. E aí deu revelação a eles para entender as Escrituras, não com os olhos humanos, mas com os olhos de revelações divinas. Não é isso? Por isso que a lei mata. A mesma lei que salva, que é a Torá, ela mata. Se você vai pelo lado humano, se você vai pelo lado da legalidade, do pode e não pode, é horrível. Muitos pastores, colegas, encontram comigo, falam, você fica pregando na sua igreja, o que pode e o que não pode. Eu falei, não, lá pode tudo. Lá pode tudo, mas você não guarda a Torá? Sim, mas a Torá ensina guardar, é de ser livre, realmente livre. Mas como assim? Eu falo, você não lê Paulo? Paulo, como bom judeu, guardador da Torá, ele disse, tudo eu posso, mas nem tudo que eu posso me convém. E daquilo que me convém, eu não vou ser escravo, dominado por nenhuma delas. Isso é liberdade! Isso é liberdade! Saber o que eu não faço é liberdade. É uma informação que nos preserva a graça. E você vai ser vitorioso nesta graça. Então, eu diria que Atos 2 é liberdade, mais Torá, mais lei. Não há lei sem liberdade, sem limites, mais o Espírito Santo.
Essa é a festa para o judeu messiânico. Qual é a diferença nossa para o judeu tradicional? O Espírito Santo. Tá certo? Gente, diga, é fantástico entender essas coisas e viver realmente esse Pentecoste, não é? Muito bem. Então, mas para receber o Espírito Santo, precisamos primeiro receber Yeshua, nosso Redentor e Senhor, o Goaleino, o nosso Salvador. Tá certo? É um sujeito que não vai sacrificar animais, cordeiros, bodes, vacas, touros, mas ele mesmo se entregou por nós. Está entendendo a jogada, o plano divino de jogar você na Torá? Agora, nosso caráter precisa ser refinado quando eu recebo a Torá. Agora, a Torá vai me pôr num caminho da onde? Da linha reta. Isso em hebraico chama justiça, de tzadik, o justo. O justo não é aquele que está, claro, pela fé sou justificado. Claro, Yeshua. Mas o que adianta Yeshua te pôr no caminho e você sair fora do caminho? Está certo. Então, eu na graça que fui colocar, põe na sua cabecinha, graça é colocar você no caminho. Graça é colocar você para cumprir a Torá. Agora, se você não cumpre, você vai pular a cerca. Isso chama pecado. E Deus é tão bom que fala, e se você sair fora do pecado? Há um advogado no céu, Yeshua, que vai advogar a sua causa junto ao Pai. Primeira carta de João. É fantástico? Bom, vamos lá para encerrar. Páscoa, meus gráficos, né? Isso aqui eu não tiro em livro nenhum, vem da minha cabeça. No 0, eu estava sem Yeshua. Maturidade é o que eu quero alcançar, porque Deus não vai arrebatar uma igreja, Yeshua não vai vir buscar uma igreja carnal, mas vai vir buscar uma igreja espiritual, diz a palavra, 1 Coríntios 15. E aí eu tenho um tempo. Diga, tempo. Tempo, mais alto, tempo. E nesse tempo eu tenho que mudar. Eu já fui salvo, mas eu tenho que me santificar. Eu tenho o processo de santificação. Eu tenho o processo que nós chamamos de restauração, porque não há santificação sem restaurar. Estão entendendo a visão da restauração que nós pregamos? Então, eu estou num nível de Páscoa, uma redenção física, sair da prisão. Mas agora eu entro num processo de subir a rampa. Diga, subir a rampa. Por quê? Porque Pentecostes está no nível superior. Olha lá, no gráfico deu um percentual maior de maturidade. E aqui eu recebo a Torá e recebo a manifestação do Espírito Santo através de dons e ministérios, que nós não vamos estudar hoje. Deu para entender? Diga, mudança de estado. Mudança de uma escravidão para algo que liberta, mas com leis. Por isso eu subo a rampa, porque eu estou num momento agora de aguardar Pentecostes, que vai acontecer em junho, para que eu tenha um coração aberto para receber as bênçãos. Então, diga, o grande segredo é entender que na Páscoa é ser livre do pecado, da escravidão, da depressão, da tristeza, de tudo que te prende. Para em Pentecostes, diga, ser liberto para servir. Em outras palavras, Hashem não quer ninguém servindo sem ter sido liberto do dinheiro, do sexo, da droga. Por isso que não dá para orar. Né? Você não pode mandar ninguém orar pela sua vida. Ele tem que estar numa mudança de estado. Não é? Então, desculpa aqui, mas oração de quem não nasceu de novo, eu não quero. Ele vai fazer uma reza. E eu não quero. Eu não recebo. Eu agradeço. Porque ele tem que ser livre para ser liberto para servir. E aí agora você entende o gráfico completo no meu livro Festas Bíblicas, onde você vai encontrar tudo isso lá. Suba a rampa, chega em Shavuot, mas Deus não quer. Agora que você vai subir outra rampa para ser arrebatado e vencedor de Apocalipse 2 a Apocalipse 3, que é a celebração da festa das colheitas. Agora sim, Deus quer arrebanhar o seu rebanho e as ovelhas vencedoras, aquele que vencer terá. E evidentemente eu coloquei aqui o que a Bíblia quer de você é fruto do Espírito. E se você produzir fruto do Espírito, você não produz as obras da carne. É a mesma coisa. Se aqui está uma escuridão, eu falo, Marcelo, vamos tirar a escuridão da congregação Hatzion.
E aí eu falo, vamos então, em nome de Yeshua, sai a escuridão. Isso não vai acontecer. Eu vou acender o interruptor. E aonde estão as trevas? A luz tirou as trevas. É isso que eu estou falando. Estão entendendo? Então nós temos que buscar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito, ele anula, ele desfaz as obras da carne, porque é a lei da carne, mas a Gálatas 5 fala, a lei do Espírito é do Espírito. Quem está entendendo? É muita espiritualidade e pouca religião. Eu sei que é difícil, muitas vezes, as pessoas entenderem isso, mas eu encerro dizendo essa frase. 19:1-18. Sereis santo porque eu sou santo. Kedoshim tiu ki kadosh ani Adonai Elohim. O único estatuto que Deus quer. Deus não disse, seja sábio porque eu sou sábio, seja bom porque eu sou bom, seja misericordioso porque eu sou misericordioso, seja passivo porque eu sou passivo, seja perdoador porque eu sou perdoador. Deus não disse nada disso. Ele só disse uma vez na palavra, sede santo porque eu sou santo. E para você entender o que é Kedoshim, que é a paraxá de hoje, vem de Kad, cortar, separar as partes. Vem da palavra Kadash, santificar, consagrar. Vem da palavra Kodesh, vem de Kad, quer dizer santidade. Kadosh, santo, separado. Por isso, gente, que a gente não entra em qualquer lugar. Por isso eu não coloco qualquer pessoa a comer na minha mesa. Por isso eu não me relaciono aí. Os crentes estão me ouvindo. Ah, meu sócio, meu sócio. Se o seu sócio tiver do DI e nunca pegou o para, não mudou de estado, não faça sociedade, porque vai dar problema. A gente só fala isso há 32 anos e vê, Rabino, abençoa a minha sociedade. Mas o cara é crente? Não. Ele é, bom, é outra religião. Bom, ok. Então, fique de pé. Essa frase veio fresquinha para você. Preste atenção nessa frase. E com essa frase eu encerro. Hoje de manhã eu escrevi o seguinte: não concentre na separação, na santificação. Separação é santificação, tá? Não concentre na santificação de coisas e costumes religiosos. Por exemplo, eu vou ungir as minhas panelas, então as minhas panelas são santas. Eu vou ungir a minha mezuzá, então a minha casa é santa. Eu vou pôr meu kippá, então eu me torno santo na sinagoga. Eu vou pôr meu talite, que é números 15, então eu estou cumprindo os mandamentos. Eu vou, na minha panela, eu não vou pôr isso, não vou pôr aquilo, não vou comer aquilo, não vou comer aquilo assado, e aí fica aquela coisa, e eu vou rezar o rosário, não, então reza o terço, então faz isso aqui, então levanta a hóstia consagrada e tal, e depois toca na fitinha, e beija a fita, e beija a Torá, como eu beijei hoje. Não concentre nessas coisas, embora elas sejam importantes. Tá certo? Elas sejam importantes. Mesmo que você reze uma oração decorada, ela é importante, porque se te fala alguma coisa, e estiver dentro da palavra, né, irmãos? Claro. Mas, diga, mas, ser santo é concentrar-se na pureza de coração, nos atos de justiça que a Torá ensina e no amor. Acabou. E eu posso te dar uma dicasinha de vários trechos, Mateus 26, quando Yeshua dá aquele, Lucas 7, quando dá aquele sabão naquele fariseu, que a mulher pecadora lavava os seus cabelos e com as lágrimas enxugava e ungia com como é que chama aquilo? Unguento de perfumes no alabastro. Hein? Nardo. Não é verdade? Aí o fariseu, pô, jogando fora isso aqui, vale uma nota. Aí Yeshua dá aquela pisada, diga pisada. Falei, ô fariseu, Simeão, eu entrei aqui, você não me perguntou que eu estava com sede, você não me deu água, você não lavou o meu pé, você não pôs mesa para mim. Desde quando eu cheguei na sua casa, essa mulher
está dando tudo o que ela tem. E aí Yeshua conta aquela parábola, né? Um dono tinha 2 credores, um que devia 500 e o outro que devia 50 denários. E perguntou para Simeão, qual dos dois... Aí eles não podiam pagar, o credor perdoa a ambos, o que devia 500, o que devia 50. E ele pergunta, Yeshua pergunta, qual dos dois você acha que recebeu o maior favor? Aí o fariseu falou, que recebeu o maior favor foi aquele que tinha maior dívida e foi perdoado. Assim essa mulher fez. O que ele quis dizer? Que o favor que aquela mulher estava fazendo de reconhecer e ungí-lo ali, né, o Messias de Israel, ele entendeu muito mais do que os ritos, costumes, as coisas que a religião prega. Estão entendendo? Então, isso é fantástico. E, você ficar em pé, eu fiz aqui infantilmente, a minha mulher fala que eu trato vocês como infantis, com os meus exemplos pestalógicos. Mas não é tanto assim. Se você olhar para mim com coração de amor, eu estou tentando te ajudar. O pecado é um muro, tá? Então Deus manda as bênçãos, mas bate no muro e volta. A bênção não chega. Mas quando, aqui ó, Torá acertar o alvo, ratá pecado, errar o alvo. Então, o muro é o pecado que isola você das bênçãos divinas. É você aqui, tentando receber uma bençãozinha. Aí, o que Deus faz? É o mesmo Deus, são as mesmas bênçãos, mas Ele pede o quê? Santidade. E como é que você pega a santidade? Baixando o tamanho do muro. Peraí, eu tinha que tirar o muro todo. Não tira, só o dia que você for para a glória, porque a Bíblia fala, se você falar que não tem pecado, você é um mentiroso, porque todos nós temos uma falhazinha, é ou não é? Eu nasci de novo, mas estou sendo restaurado. Eu não cansei, eu não posso falar, eu não tenho muro nenhum, eu não tenho pecado nenhum. Hoje mesmo você já pecou. Você quer que eu te fale o seu pecado hoje? Você abriu a sua boca e não agradeceu a Deus e amaldiçoou e criticou e condenou. Condenamos ou não condenamos? Aquele rabelo. Eu sou o mais condenado de todos. O que mais dou, o que mais recebo pedrada. Então, na verdade, olha aí, o cara ganhou até um quipá novo, uma auréola, né, uma áurea divina. Tá certo? Está parecendo com você, que faltou só o óculos. Então, as bênçãos chegam. E se eu diminuir mais, eu vou receber mais bênção, não é? Então, você só pode ouvir e ver a Deus se estiver em santidade. Hebreus 12. Sem santidade, ninguém verá. Verá é ver, é sentir, pegar, ver, observar, discernir as coisas de Deus. Por isso que a gente tem que tirar o pecado da nossa vida. Isso não é encheção de paciência, isso não é nada. Eu poderia falar sobre as 40 leis que 2 capítulos falam, mas eu encerro com uma só. Levítico 19:15. Não fazer acepção do pobre, não fazer acepção de pessoa, porque Daal é a palavra pobre, significa em hebraico está debaixo, está pendurado, está dependente. Esse é o pobre. Muitas vezes não é necessidade de dinheiro, mas é o dependente. Ele não age por si só. Ele depende de tudo e de todos. Esse é um pobre. E Tiago 2,9, para não dizer 2,12, fala, não fareis acepção de pessoas. E eu cheguei à conclusão dessa manhã, que o crente é um dos que mais fazem acepção de pessoas, que mais julgam e condenam outro irmão. Você não tem a minha doutrina, você é um herege. Eu não sou um com você, a minha religião é certa, a sua é errada. Irmãos, é uma falta de respeito. Porque aquilo que nos une, que seria o sangue de Yeshua, teria que falar mais alto que as nossas diferenças. Há uma liberdade de expressão. Se eu quero usar um quipá, eu sou judeu de pai e mãe, mas se eu quero, mesmo que não fosse, se eu quiser usar um quipá, um talite, se você chamar de judaizante, o problema é seu. Mas daquele que usa, se ele usa por fé, para ver o limite que está sobre ele, que é a lei de Deus, um talite que representa quero guardar os mandamentos, é isso aqui que significa quero guardar os mandamentos, meu Senhor.
Se você põe uma mezuzá, você não é judeu, você põe uma mezuzá, você judaizou. Mas a mezuzá na porta não é para proteger a casa, é para você entrar e sair, falar da mensagem do reino para o seu filho, quando estiver andando, quando estiver caminhando, quando estiver dormindo. Ele é o Senhor. Irmão, vocês estão vendo que eu posso ficar agressivo, mais forte. Eu sei que você é mal entendido. E eu encerro falando do macumbeiro. Porque o Brasil tem muita macumba, tem muito curandeiro. Pode haver e há um abismo entre a minha pessoa e a minha fé com o macumbeiro. Pode haver um abismo de doutrina? Pode. Mas o respeito é a ponte que me une a ele. Não que ele crê. Pode haver um abismo entre nós, como há de fato. Mas o respeito, ele como direito de crença e cidadão, merece o seu respeito. Estou falando um macumbeiro para ficar bem extremo. Agora, irmãos, se eu já sou obrigado pela lei do Senhor respeitar um que pensa diferente, imagina um irmão. Você tinha que quase andar com ele e ficar com ele. Então, o preconceito gera discriminação. E a discriminação gera a intolerância. E a intolerância gera a violência. Tudo na Torá, eu podia falar dela só desse versículo. Mas são mais de 40 leis. E a que está depois dessa fala, não fareis acepção ao estrangeiro que está na tua terra, porque tu foste escravo no Egito, tu foste estrangeiro no Egito. Eu que já vivi em país fora, como há discriminação, como há xenofobia, como quando eu tinha cabelos pretos e cabelo, como eu sofri por esse cabelo preto, quando morava num país que só tinha louros dos olhos azuis. E eu lembro que eu fui numa igreja uma vez, na Alemanha, e aí um alemão lá me viu. Não cumpria Tiago 2. Não que eu era pobre, mas o cabelo era preto. E a minha pele não era uma pele mais branca. Aí esse alemão me viu, eu gostei dessa. Ninguém me cumprimentou. É uma acepção terrível. E olha que eu sou assim, mais ou menos branco, né? Um alemão pegou o microfone quando me viu, ele viu que meu coração entristeceu, eram irmãos em Cristo. Esse alemão pegou o microfone e falou, woher kommen Sie? De onde vem você? E falou, ich komme aus Brasilien, eu venho do Brasil. Ele falava, willkommen, seja bem-vindo. Acredita em Yeshua, em Jesus? Acredito. Ele é seu irmão e merece todo o nosso abraço e todo o nosso respeito. E ele citou a Torá, lembra até hoje. E naquela época eu era um crente batista, eu não sabia ainda essas coisas. E ele pregou isso, Deuteronômio 19, ele é estrangeiro. Vai lá e pergunta o que você precisa e nós vamos te ajudar. E como estrangeiro passa falta. E eu tive que viajar de trem para encontrar uma igreja boa. Viajei para encontrar uma igreja. E lá sou recebido como estrangeiro, desprezado, preconceito, intolerância. Irmãos, é muito bom saber disso. Curve a sua cabeça. Avinu Malkeinu, você vai chamar em nosso Deus, Pai, Rei Celestial. Que possamos entender essas leis tão lindas que está na tua Torá. Tiago pegou isso da Torá. Não tratar o estrangeiro, não tratar o pobre com acepção. Tiago pegou isso, o irmão do Senhor, e escreveu coisas maravilhosas, dizendo claramente ali no seu capítulo 2, quando ele disse claramente ali, para que não façamos acepção das pessoas. E Tiago diz, porque
falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade, a Torá da liberdade. Quem falou isso não foi Marcelo, foi Tiago, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou misericórdia. E o contexto aqui do versículo 9, mas não façais acepção de pessoas, porque a misericórdia triunfa sobre os juízos. Em nome de Yeshua, amém, amém, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.